Filho do milionário. Fica doente a cada vez que a madrasta chega perto. Apenas a faxineira sabe o motivo. Antes de começarmos essa história incrível, deixe seu comentário aqui embaixo com seu nome e de onde você está nos assistindo. E se você ainda não é inscrito, aperta aquele botão vermelho de inscrição, porque histórias emocionantes como essa aparecem aqui toda semana. Agora sim, vamos à história. O silêncio no quarto 847 da Clínica Internacional de Barcelona era perturbador. Não era um silêncio pacífico, mas sim opressivo, carregado de tensão invisível que parecia sugar o ar do ambiente. As cortinas de linho branco filtravam a luz dourada do final da tarde, criando sombras longas que se estendiam pelo piso de mármore italiano como dedos escuros, alcançando a cama hospitalar no centro do quarto. Rodrigo Ferreira, um menino de apenas 9 anos, jazia imóvel sob os lençóis brancos engomados. Seu rosto, que deveria estar corado e cheio de vida como qualquer criança de sua idade, estava pálido como cera de vela. Sombras profundas marcavam a pele fina sob seus olhos verde claros, olhos que agora pareciam grandes demais para seu rosto cada vez mais magro. Seus lábios, rachados e sem cor, tremiam ligeiramente enquanto ele fixava o olhar no teto, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. Os monitores ao lado da cama emitiam bips constantes, registrando cada batimento cardíaco fraco, cada respiração superficial. Bolsas de soro pendiam de suportes metálicos, tubos transparentes serpenteando até o braço pequeno do menino, onde uma agulha estava presa com fita adesiva médica. Na mesa de cabeceira, dezenas de frascos de medicamentos se amontoavam. Antináuseas, analgésicos, suplementos vitamínicos, cada um representando mais uma tentativa fútil de descobrir o que estava destruindo aquela criança de dentro para fora. A porta do quarto se abriu com um sussurro suave e uma figura entrou com passos medidos e calculados. Clarice Vasconcelos. Ela havia retomado seu sobrenome de solteira após o casamento, alegando que soava mais elegante. Era a personificação da sofisticação europeia. Aos 42 anos, ela mantinha uma aparência impecável, que exigia horas diárias de dedicação. Seu cabelo castanho escuro caía em ondas perfeitamente escovadas até os ombros, cada fio no lugar, como se tivesse acabado de sair de um salão de beleza. Seus olhos azul gelo eram emoldurados por cílios alongados com extensões caras, e sua pele, esticada por procedimentos estéticos regulares, mal mostrava linhas de expressão. Naquele momento, ela usava um conjunto Valentino em tom burgundy, que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Seus sapatos Louboutin mal faziam som no chão enquanto ela se aproximava da cama. Um colar de pérolas Mikimoto descansava em seu pescoço, e seus pulsos tintilavam com braceletes Cartier que ela colecionava como troféus. "Meu querido enteado", murmurou ela, sua voz melodiosa, mas estranhamente desprovida de calor real. Era o tipo de voz que alguém usaria ao falar com uma planta ou um objeto, não com uma criança doente. "Como você está se sentindo hoje?" Rodrigo não respondeu imediatamente. Seus dedos pequenos agarraram os lençóis com força, os nós dos dedos ficando brancos. Uma gota de suor frio deslizou por sua têmpora, seguindo o contorno de seu rosto até desaparecer no travesseiro. Seus olhos, anteriormente fixos no teto, se voltaram lentamente para a madrasta, e neles havia algo que nenhuma criança de 9 anos deveria ter: medo puro e primitivo. Estou bem", sussurrou ele, sua voz tão fraca que era quase inaudível. Clarice sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ela se aproximou ainda mais, e Rodrigo instintivamente tentou se afastar, pressionando-se contra a cabeceira da cama. O movimento fez os monitores apitarem mais alto, alertando sobre o aumento súbito em sua frequência cardíaca. "Ora, não precisa ter medo de mim, querido",
disse ela, abrindo sua bolsa Hermès Birkin de couro de crocodilo. Eu só vim trazer algo especial para você. Sabe como seu pai está preocupado com sua alimentação. Os médicos dizem que você precisa ganhar peso, e eu preparei algo delicioso pessoalmente. Ela retirou um recipiente térmico da bolsa, um modelo de luxo em aço inoxidável com detalhes em ouro. O movimento foi suave, praticado, como se ela tivesse feito isso centenas de vezes. Ela abriu a tampa e um vapor aromático subiu, o cheiro de caldo de galinha caseiro com ervas frescas. Parecia apetitoso, reconfortante. Exatamente o tipo de comida que uma madrasta amorosa prepararia para uma criança doente. Mas quando Rodrigo viu o líquido dourado dentro do recipiente, seu corpo começou a tremer violentamente. Náusea instantânea revirou seu estômago vazio. Sua pele, já pálida, adquiriu um tom esverdeado. Gotas grossas de suor brotaram em sua testa e ele começou a respirar rapidamente, quase hiperventilando. Não. Por favor, não quero, conseguiu dizer, virando o rosto para o lado, seus olhos se enchendo de lágrimas que ele tentava desesperadamente conter. Os monitores agora apitavam freneticamente. A frequência cardíaca de Rodrigo havia disparado para níveis perigosos. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, agarrando os lençóis como se fossem a única coisa mantendo-o ancorado à realidade. Clarice observou essa reação com uma expressão que era difícil de decifrar. Havia algo em seus olhos, uma faísca de satisfação, talvez, ou era apenas a luz do sol criando sombras. Ela suspirou teatralmente, um som de decepção exagerada que ecoou no quarto silencioso. Rodrigo, você precisa comer, disse ela, sua voz adquirindo um tom levemente mais firme, mais insistente. Você está definindo. Os médicos estão preocupados. Seu pai está desesperado. E tudo o que eu peço é que você tome alguns goles desta sopa que passei a manhã inteira preparando especialmente para você. Ela segurou o recipiente mais perto do rosto do menino. Rodrigo virou a cabeça ainda mais para o lado, pressionando o rosto contra o travesseiro, seus ombros magros tremendo com soluços silenciosos. Eu não quero, repetiu ele, sua voz quebrando. Por favor, me deixe em paz. Por um momento, algo atravessou o rosto de Clarice. Irritação genuína, raiva fria, que ela rapidamente mascarou com outro suspiro dramático. Ela fechou o recipiente com um movimento brusco e o colocou na mesa de cabeceira. Muito bem, disse ela, sua voz agora gelada como gelo. Vou deixar aqui. Quando você decidir ser sensato e pensar na preocupação que está causando ao seu pai, pode comer. Até lá, espero que você reflita sobre como está sendo ingrato. Ela se levantou, alisando sua saia, como se o tecido caro pudesse ter se amassado por estar na presença da doença. Seus olhos azul-gelo percorreram o quarto uma última vez, catalogando os equipamentos médicos, os remédios, os tubos e fios conectados ao menino. Havia algo calculista naquele olhar, como alguém avaliando um investimento ou esperando o resultado de uma aposta. Então, ela caminhou até a janela, seus saltos altos clicando suavemente no chão. A vista do quarto 847 era espetacular. Dava para as ruas movimentadas do bairro Eixample de Barcelona, com suas construções modernistas características e árvores que ladeavam as avenidas amplas. O sol da tarde dourava tudo, criando uma cena que parecia saída de um cartão postal. Mas Clarice não estava admirando a vista. Seus dedos, com unhas perfeitamente manicuradas em vermelho escuro, tamborilavam no parapeito da janela em um ritmo constante, como se estivesse contando algo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, como um metrônomo marcando tempo ou uma contagem regressiva que só ela conhecia. Do outro lado da porta de vidro fosco do quarto, uma figura observava através da pequena janela retangular. Marina Oliveira havia trabalhado em casas de famílias ricas por mais de 30 anos, e nesse tempo ela havia aprendido a ler pessoas.
Não através de palavras ou gestos óbvios, mas através de pequenos sinais que a maioria ignorava. Um olhar sustentado por um segundo a mais. Dedos que se contraíam involuntariamente. Respiração que mudava de ritmo em momentos específicos. Marina tinha 53 anos, mas parecia mais velha. Décadas de trabalho manual haviam curvado ligeiramente seus ombros e deixado suas mãos ásperas e calejadas. Seu cabelo, completamente grisalho desde os 40, estava preso em um coque apertado que puxava ligeiramente sua pele, deixando sua testa enrugada mais proeminente. Ela não usava maquiagem. Nunca havia tido tempo ou dinheiro para isso. Suas roupas eram simples. Um uniforme azul marinho que ela mesma lavava todas as noites, sapatos práticos e gastos, um avental branco que já havia sido remendado várias vezes. Mas seus olhos eram diferentes. Castanho escuros, quase pretos, eles tinham uma qualidade penetrante, uma inteligência aguda que muitas vezes surpreendia aqueles que subestimavam a simples faxineira. Eram olhos que haviam visto muito, sofrido muito, aprendido muito. E naquele momento, enquanto observava Clarice através daquela pequena janela, esses olhos não perdiam nenhum detalhe. Ela viu como os dedos de Clarice tamborilavam no parapeito. Viu como a mulher olhou para o recipiente térmico na mesa de cabeceira com uma expressão que Marina só poderia descrever como expectativa. Viu como, quando Clarice finalmente se virou para sair, havia um pequeno sorriso curvando seus lábios. Não um sorriso de afeto ou preocupação, mas algo mais frio, mais calculado. Marina apertou o cabo da vassoura que segurava com tanta força que suas articulações estafiaram. Um nó familiar se formou em seu estômago. Aquela sensação visceral que ela havia aprendido a nunca ignorar. Era o mesmo instinto que a havia alertado anos atrás, quando um jardineiro em uma casa onde trabalhava estava roubando objetos valiosos. O mesmo instinto que a fez perceber quando a filha adolescente de um dos patrões estava sendo manipulada por um namorado abusivo. E agora, esse mesmo instinto gritava um aviso alto e claro. Havia algo profundamente, terrivelmente errado com Clarice Vasconcelos. A porta do quarto se abriu e Clarice saiu, quase colidindo com Marina. A mulher mais alta olhou para baixo, seus olhos azul gelo encontrando os castanhos escuros da faxineira. Por um momento, houve algo quase elétrico no ar entre elas. Um reconhecimento mútuo, talvez, de que ambas viam mais do que deixavam transparecer. Ainda rondando pelos corredores, Marina? Perguntou Clarice, sua voz doce, mas com um fio de aço por trás. Ela pronunciou o nome da faxineira com um leve tom de condescendência, como alguém falando com um animal de estimação particularmente persistente. Pensei que você deveria estar cuidando das suas responsabilidades reais. A suíte do Sr. Ferreira precisa de limpeza, não precisa? Sim, senhora. Respondeu Marina, abaixando a cabeça em um gesto de respeito que ela havia aperfeiçoado ao longo de décadas de serviço doméstico. Só estava verificando se o quarto do jovem senhor Rodrigo precisava de atenção. O quarto está perfeitamente limpo, disse Clarice, ajustando a alça de sua bolsa cara no ombro. E eu prefiro privacidade quando estou visitando meu enteado. Espero que você possa respeitar isso. Havia uma ameaça velada nas palavras. Marina a reconheceu imediatamente. Ela havia ouvido variações dela muitas vezes ao longo dos anos. A maneira sutil como as pessoas ricas lembravam os funcionários de seu lugar, de que eles eram facilmente substituíveis, de que suas opiniões e observações não eram bem-vindas, a menos que especificamente solicitadas. Claro, senhora. Com licença. Marina se afastou, empurrando seu carrinho de limpeza pelo corredor brilhante, seus sapatos gastos fazendo um som suave no piso de mármore. Mas mesmo enquanto se afastava, ela olhou para trás uma vez. Clarice estava parada no corredor, olhando não para onde Marina ia,
mas de volta para a porta fechada do quarto de Rodrigo. E naquele momento, com a luz do sol da tarde, criando um halo ao redor de sua silhueta perfeitamente vestida, havia algo quase predatório em sua postura, como um gato observando um rato ferido, esperando pacientemente o momento certo para dar o golpe final. Marina virou a esquina, mas seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo pulsando em seus ouvidos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o cabo do carrinho. Ela precisava pensar, processar, entender o que seus instintos estavam tentando dizer. Mas primeiro havia algo que ela precisava fazer. Ela esperou exatamente 15 minutos. Tempo suficiente para ter certeza de que Clarice havia deixado o hospital. Então, com passos deliberadamente calmos para não chamar atenção, Marina voltou ao quarto 847. A porta estava entreaberta e, através da fresta, ela podia ver Rodrigo ainda deitado na cama, seu corpo pequeno, quase imóvel, sob os lençóis brancos. Marina bateu suavemente na porta. "Posso entrar, Sr. Rodrigo?" perguntou ela em voz baixa. Houve um momento de silêncio. Depois, uma voz fraca respondeu. "Dona Marina? É você?" "Sim, querido. Vim só verificar se está tudo bem." Ela entrou no quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Rodrigo havia se virado na cama e agora a olhava com aqueles olhos verdes grandes demais para seu rosto magro. Quando ele a viu, algo mudou em sua expressão. As linhas de tensão em sua testa se suavizaram ligeiramente. Seus ombros relaxaram um pouco. Era como se a mera presença de Marina trouxesse algum conforto que ele não conseguia encontrar em mais ninguém. "Como está se sentindo?" perguntou Marina, aproximando-se da cama e automaticamente verificando as bolsas de soro, ajustando o cobertor, todos os pequenos gestos de cuidado que se tornaram segunda natureza para ela. "Melhor agora", disse Rodrigo, e havia uma honestidade crua em sua voz que partiu o coração de Marina. "Quando ela vai embora, eu sempre me sinto melhor. É estranho, não é?" Marina sentou-se cuidadosamente na beira da cama, tomando a mão pequena do menino entre as suas. Ela estava quente demais, levemente úmida de suor e tão frágil que parecia que poderia quebrar com um aperto muito forte. "Não é estranho, querido", disse ela suavemente. "Às vezes nosso corpo reage a coisas que nossa mente ainda não entende completamente." Rodrigo a olhou com aqueles olhos velhos demais, e Marina percebeu que ele entendia mais do que qualquer criança deveria. Ele sabia que algo estava errado. Talvez não soubesse exatamente o que, mas sabia. "Dona Marina", disse ele hesitantemente, "posso lhe contar um segredo?" "Sempre, querido. Sempre pode." Rodrigo olhou para a porta, verificando se estava realmente fechada. Então baixou a voz até um sussurro. "Eu tenho medo dela, da Clarice. Não consigo evitar. Toda vez que ela entra no quarto, meu estômago dói e sinto que vou desmaiar. E a comida que ela traz, tem algo errado com ela, Dona Marina. Tem um gosto estranho, amargo, diferente de qualquer outra comida. E toda vez que eu como, fico muito, muito doente." O coração de Marina gelou. Ali estava, uma confirmação do que seus instintos haviam gritado. Mas ela precisava ser cuidadosa, não alarmar o menino mais do que ele já estava. "Você contou isso para seu pai? Para os médicos?" Rodrigo balançou a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos. "Tentei, mas parece tão louco. E ela é tão legal com meu pai, ele nunca acreditaria. Ele pensa que ela me ama, que está tentando me ajudar. E os médicos, eles apenas dizem que é ansiedade, que é normal crianças terem medo de remédios e comida de hospital. Mas, Dona Marina, não é isso. Eu sei que não é." Marina apertou a mão do menino, sua mente correndo. Ela olhou para a mesa de cabeceira, onde o recipiente térmico ainda estava, fechado e intocado. Uma ideia começou a se formar em sua cabeça, uma ideia perigosa
que poderia custar seu emprego ou pior. Mas enquanto olhava para o rosto pequeno e assustado de Rodrigo, ela soube que não tinha escolha. Rodrigo, meu querido, disse ela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu preciso que você confie em mim, está bem? E preciso que você seja muito, muito corajoso. Eu confio na senhora, disse ele imediatamente, sem hesitação, mais do que em qualquer outra pessoa. Marina sentiu uma onda de emoção, mas a empurrou para baixo. Não havia tempo para sentimentos agora. Havia apenas tempo para a ação. Bom, então aqui está o que vamos fazer. 6 meses antes, a vida da família Ferreira havia sido completamente diferente, não perfeita. A perfeição era uma ilusão que Marina havia aprendido que não existia, especialmente nas casas dos muito ricos. Mas havia sido, pelo menos, uma vida com alguma medida de normalidade, de rotina reconfortante, de amor genuíno entre pai e filho. Marina lembrava-se claramente do dia em que foi contratada pela família Ferreira. Havia sido um dia frio de maio em São Paulo. O tipo de dia em que o céu estava perpetuamente cinza e uma garoa fina deixava tudo ligeiramente úmido e desconfortável. Ela havia respondido a um anúncio online, algo que sua filha mais nova, Juliana, havia ajudado a fazer, já que Marina não era muito familiarizada com tecnologia. A mansão dos Ferreira, em Morumbi, era diferente de qualquer lugar onde Marina havia trabalhado antes. E ela havia trabalhado em muitas casas de famílias ricas ao longo de seus 30 anos de serviço doméstico. A propriedade ocupava um quarteirão inteiro, escondida atrás de muros altos, cobertos com buganvílias roxas e rosa. Quando os portões se abriram automaticamente, revelando o caminho de entrada em pedra portuguesa que levava à casa principal, Marina teve que fazer um esforço consciente para não deixar sua mandíbula cair. A casa era moderna, mas elegante, toda em vidro e concreto aparente, com 3 andares e o que parecia ser quilômetros de janelas do chão ao teto. Jardins meticulosamente cuidados se estendiam em todas as direções. Gramados verdejantes impecáveis, canteiros de flores exóticas, árvores maduras que davam sombra a caminhos sinuosos. Havia uma piscina olímpica que brilhava azul turquesa ao sol, um gazebo branco que parecia saído de um filme romântico e até uma quadra de tênis no canto da propriedade. Mas não foi a ostentação que impressionou Marina naquele primeiro dia. Foi o jardim de rosas. Localizado na lateral da casa, protegido por uma pérgola coberta de jasmim, estava o jardim mais bonito que Marina já havia visto. Dezenas de roseiras cresciam em canteiros perfeitamente organizados, cada uma cuidada com amor óbvio. Havia rosas de todas as cores, vermelhas profundas, rosas suaves, brancas puras, amarelas brilhantes, até algumas variedades raras em tons de lavanda e pêssego. O ar estava carregado com seu perfume, doce e levemente embriagador. Foi ali que Marina conheceu Rodrigo pela primeira vez. Ele tinha apenas 4 anos na época, mas já era uma criança notável. Pequeno para sua idade, com cabelos escuros que caíam desordenadamente sobre a testa e aqueles olhos verde claros impressionantes que pareciam ver tudo. Ele estava ajoelhado ao lado de uma das roseiras, suas mãos pequenas cobertas de terra, falando com alguém que Marina não podia ver. Enquanto se aproximava, ela percebeu que ele estava tendo uma conversa séria com uma joaninha que havia pousado em uma das folhas. "E então você vai voar até aquela rosa ali", estava dizendo o menino com total convicção, apontando para uma roseira próxima. "Porque lá tem mais pulgões para você comer. Minha mãe me ensinou que joaninhas comem pulgões, então estou tentando ajudar você a encontrar comida." Marina não pôde evitar sorrir. Ela se agachou ao lado do menino. "Olá", disse ela gentilmente. "Você deve ser Rodrigo." O menino olhou para ela com aqueles olhos verdes sérios, avaliando. Então assentiu. "Sou. E você é?" "Meu nome é Marina. Vim falar com seu pai sobre trabalhar aqui, cuidando da casa." "Ah,
Rodrigo voltou sua atenção para a Joaninha. Você gosta de flores? Gosto muito, respondeu Marina honestamente. Essas rosas são lindas. Minha mãe plantou todas elas, disse Rodrigo, seu rosto iluminando com orgulho. Ela disse que rosas precisam de muito cuidado e amor para crescerem bonitas, como pessoas. Ele fez uma pausa, então olhou novamente para Marina. Minha mãe está no céu agora, com os anjos, mas eu ainda cuido das rosas dela, para que ela saiba que não esqueci. Marina sentiu sua garganta apertar. Ela conhecia aquele tipo de perda. Havia perdido o marido 20 anos atrás, deixando-a sozinha com 3 filhos pequenos para criar. Ela entendia a dor de continuar após perder alguém amado, de encontrar maneiras de manter sua memória viva. Tenho certeza de que sua mãe sabe, disse ela suavemente. E tenho certeza de que ela está muito orgulhosa de você. Foi naquele momento que Henrique Ferreira apareceu, caminhando pelo caminho do jardim, com passos rápidos, mas não apressados. Marina se levantou imediatamente, alisando seu vestido simples, subitamente muito consciente de suas roupas desgastadas e sapatos remendados. Henrique Ferreira tinha 41 anos na época, mas parecia mais jovem. Era alto, com boa forma física, que sugeria exercícios regulares, cabelos escuros apenas começando a grisalhar nas têmporas, e olhos castanhos inteligentes que transmitiam tanto intensidade quanto gentileza. Ele usava jeans caros, mas despretensiosos, e uma camisa de botão azul com as mangas enroladas, revelando antebraços bronzeados. Não era o tipo de milionário que precisava ostentar sua riqueza. Ela era evidente em sua postura confiante, em sua maneira de se mover pelo espaço como se tudo lhe pertencesse. Você deve ser Marina, disse ele, estendendo a mão. Marina a apertou, surpresa com a firmeza, mas também com a ausência de qualquer tentativa de dominação ou superioridade que ela frequentemente sentia em apertos de mão de homens ricos. Obrigado por vir. Rodrigo, vejo que você já conheceu nossa possível nova funcionária. Ela gosta de flores, papai, anunciou Rodrigo. E ela não falou comigo como se eu fosse bebê. Eu gosto dela. Henrique riu, uma risada genuína que iluminou todo o seu rosto. Bem, isso é um bom começo. Rodrigo é um excelente juiz de caráter. Ele fez um gesto em direção à casa. Vamos conversar no escritório? A entrevista foi diferente de qualquer outra que Marina havia experimentado. Henrique não apenas fez perguntas sobre suas qualificações e experiência, ele pareceu genuinamente interessado nela como pessoa. Ele perguntou sobre sua família, sobre suas esperanças para o futuro, sobre o que a motivava. E quando ela mencionou que havia criado 3 filhos sozinha após a morte do marido, ela viu respeito genuíno em seus olhos, não piedade ou julgamento. Olha, Marina, disse ele no final da conversa, recostando-se em sua cadeira de couro atrás da mesa de mogno maciço. Eu vou ser honesto com você. Eu preciso de mais do que apenas alguém para limpar a casa. Tenho uma equipe de limpeza que vem 3 vezes por semana para isso. O que eu realmente preciso é de alguém que se importe. Alguém que veja esta casa como mais do que apenas mais um emprego. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para onde Rodrigo ainda brincava no jardim de rosas. Meu filho perdeu a mãe há 1 ano. Em câncer. A palavra saiu com dificuldade, como se ainda doesse demais para dizê-la em voz alta. E desde então tenho feito o melhor que posso para ser pai e mãe ao mesmo tempo. Mas a verdade é que não estou fazendo um bom trabalho. Trabalho demais, viajo demais. Rodrigo passa muito tempo sozinho com babás que não se importam realmente com ele, que veem apenas um cheque de pagamento. Marina entendeu então o que ele estava realmente perguntando. O senhor quer alguém que veja seu filho, não apenas o trabalho, disse ela simplesmente. Exatamente. Henrique pareceu aliviado. Alguém que se importe se ele comeu direito, se dormiu bem, se está feliz ou triste. Alguém que...
Alguém como você parece ser. Marina pensou sobre isso por um momento. Era uma responsabilidade enorme, muito além do que normalmente se esperaria de uma funcionária doméstica. Mas quando ela olhou pela janela e viu Rodrigo, ainda falando suavemente com seus insetos e flores, algo se moveu em seu coração. Eu aceito, disse ela, e assim começou sua vida com a família Ferreira. Os primeiros anos foram, apesar de tudo, bons. Marina descobriu que adorava seu trabalho de uma maneira que nunca havia adorado nenhuma posição anterior. Não era apenas sobre limpar ou cozinhar ou manter a casa em ordem, embora ela fizesse tudo isso com dedicação meticulosa. Era sobre estar presente na vida de uma criança que precisava desesperadamente de presença, de consistência, de alguém que simplesmente estivesse lá. Ela aprendeu as rotinas de Rodrigo, seus gostos e aversões, seus medos e alegrias. Descobriu que ele tinha pesadelos frequentes sobre a mãe e começou a deixar uma luz noturna suave em seu quarto. Notou que ele comia melhor quando a comida era apresentada de forma divertida. Então, começou a fazer pratos em formatos de animais ou paisagens. Percebeu que ele era curioso sobre absolutamente tudo. Então, começou a levar livros da biblioteca para ler com ele, ensinando-lhe sobre planetas, oceanos, dinossauros, qualquer coisa que capturasse sua imaginação sem limites. E Rodrigo floresceu sob esse cuidado. A tristeza que havia nublado seus olhos após a morte da mãe gradualmente deu lugar a algo mais parecido com paz. Ele ainda sentia falta de Carolina, sempre sentiria, mas aprendeu que era possível honrar sua memória enquanto continuava vivendo, crescendo, sendo feliz. Henrique notou a mudança em seu filho e era profundamente grato. Ele aumentou o salário de Marina várias vezes, ofereceu-lhe melhores acomodações, tratava-a com um respeito que ela raramente havia experimentado em outras casas. Mas mais importante, ele a incluiu genuinamente na vida familiar. Marina estava presente nos jantares quando Henrique conseguia chegar em casa cedo. Ele pedia sua opinião sobre decisões relacionadas a Rodrigo. Ele a consultava sobre mudanças na casa ou no jardim. Era, Marina pensava às vezes, o mais próximo que ela havia chegado de sentir que fazia parte de uma família desde que perdeu o marido. Seus próprios filhos estavam crescidos agora. Juliana estava na faculdade em Belo Horizonte, Pedro trabalhava em Curitiba e Lucas havia se mudado para o interior de São Paulo com a namorada. Eles ainda eram próximos, falavam regularmente, mas não precisavam dela da mesma maneira que Rodrigo precisava. E ela descobriu que gostava de ser necessária dessa maneira específica e profunda. Então, há 18 meses, tudo mudou quando Henrique conheceu Clarice Vasconcelos. O evento de caridade foi realizado no Clube Hípico de São Paulo, uma instituição antiga e elegante onde a elite paulistana se reunia para ver e ser vista. Henrique havia sido convencido a comparecer por seu sócio empresarial, Ricardo Tavares, que insistiu que networking era essencial para a expansão da Ferreira Tech para mercados internacionais. Marina soube de tudo isso mais tarde, é claro. No momento, ela estava em casa com Rodrigo, que tinha 8 anos e estava empolgado porque seu pai havia prometido levá-lo ao zoológico no dia seguinte. Eles estavam montando um quebra-cabeça complexo de 1000 peças na sala de estar quando o telefone de Henrique tocou. "Marina", disse ele, sua voz soando estranha através da linha, uma mistura de empolgação e algo que ela não conseguia identificar. "Vou chegar mais tarde do que esperava. Conheci alguém aqui. Alguém interessante." "Rodrigo, já jantou?" "Sim, senhor. Macarrão com molho de tomate caseiro, seu favorito." Marina fez uma pausa. "Tudo está bem?" Está tudo ótimo, na verdade." Henrique riu, um som que Marina não ouvia há muito tempo. Desde Carolina, realmente. "Eu conto mais tarde. Pode fazer Rodrigo dormir no horário normal?" Quando Henrique finalmente chegou em casa, eram quase meia-noite.
Marina estava terminando de organizar a cozinha quando o ouviu entrar. Ele parecia diferente, mais leve, de alguma forma. Havia um sorriso em seu rosto que ela não via há anos. Conheci uma mulher, disse ele, sem preâmbulos, sentando-se em uma das banquetas da cozinha. Uma mulher incrível, inteligente, sofisticada, interessante. Nós conversamos por horas, Marina. Horas. Sobre tudo. Negócios, arte, viagens, vida. E ela fez eu me sentir como um homem novamente. Não apenas um pai viúvo ou um empresário obcecado por trabalho. Marina sorriu, genuinamente feliz por ele. Henrique merecia felicidade, merecia companhia. Ele havia estado sozinho por muito tempo. Isso é maravilhoso, senhor. Como é o nome dela? Clarice. Clarice Vasconcelos. Ela bem, você vai conhecê-la em breve. Eu a convidei para jantar na semana que vem. E Marina conheceu. E imediatamente algo nela se arrepiou. Clarice chegou para o jantar exatamente às 7 da noite, dirigindo um Mercedes conversível branco que brilhava sob as luzes do jardim frontal. Ela estava vestida em um vestido de seda azul royal, que abraçava cada curva de seu corpo, perfeitamente tonificado, combinado com sapatos Jimmy Choo e uma clutch Chanel. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas perfeitas sobre seus ombros, e sua maquiagem parecia profissionalmente aplicada, embora ela mais tarde alegasse que era apenas natural. Henrique a recebeu na porta, claramente nervoso e empolgado, de uma maneira que Marina não o via desde seus primeiros encontros com Carolina, anos atrás. Ela observou de longe, fingindo estar ocupada organizando flores no hall de entrada, enquanto ele apresentava Clarice à sua casa. É linda, disse Clarice, seus olhos azul gelo percorrendo o interior com apreciação que parecia quase calculada. Como se ela estivesse avaliando o valor de cada peça, cada obra de arte, cada móvel. Henrique, você tem um gosto impecável. Na verdade, foi minha falecida esposa quem decorou a maior parte, disse Henrique, e Marina notou uma sombra passar pelo rosto de Clarice. Foi rápida, tão rápida que talvez ninguém mais tivesse visto. Mas estava lá. Irritação, ou talvez algo mais escuro. Ah, sim, claro, disse Clarice, sua voz imediatamente se tornando mais suave, mais compreensiva. Você mencionou que a perdeu. Deve ter sido muito difícil para você. E para seu filho. Rodrigo, certo? Certo. Ele está lá em cima. Deve descer logo. Ele estava um pouco nervoso sobre conhecer você. Compreensível. Clarice sorriu. Mas, novamente, Marina notou que o sorriso não alcançava completamente seus olhos. Crianças podem ser muito protetoras com seus pais. Marina foi chamada para servir o jantar. Tinha preparado um menu cuidadoso de cordeiro assado, com legumes da estação e um risoto de fungo porcini que levou horas para fazer corretamente. Rodrigo desceu eventualmente, vestindo uma camisa de botão que Henrique havia insistido que ele usasse. Seus cabelos penteados, mas já começando a ficar bagunçados. Quando ele viu Clarice, sua reação foi imediata e inconfundível. Ele parou no pé da escada, seus olhos arregalando, e algo em seu rosto se fechou. Era como se uma porta tivesse sido batida, trancando todas suas emoções atrás de uma parede de pedra. Oi, disse ele, sua voz pequena e cautelosa. Olá, Rodrigo, disse Clarice, sua voz açucarada. Ouvi tanto sobre você. Seu pai não para de falar sobre como você é especial e inteligente. Rodrigo não respondeu. Ele apenas olhou para ela, então para o pai, então de volta para ela. Marina, observando discretamente da porta da cozinha, viu o menino se encolher ligeiramente, como se quisesse desaparecer. O jantar foi tenso, pelo menos para aqueles que estavam prestando atenção. Henrique, cego por seu novo interesse romântico, não notou que Rodrigo mal tocou em sua comida.
Não notou que o menino respondia às perguntas de Clarice com monossílabos, ou que seus olhos continuavam se desviando para Marina, como se pedindo ajuda silenciosamente. Mas Marina notou, e quando no final da noite Clarice se inclinou para beijar a testa de Rodrigo em um gesto de despedida maternal, ela viu o menino recuar instintivamente, seu corpo se tornando rígido como uma tábua. Depois que Clarice foi embora e Rodrigo subiu para a cama, Marina encontrou Henrique na sala de estar, uma expressão sonhadora em seu rosto. Ela é incrível, não é? Disse ele. Inteligente, elegante, educada. E ela foi tão doce com Rodrigo. Acho que eles vão se dar muito bem com o tempo. Marina hesitou. Não era seu lugar questionar as escolhas românticas do patrão, mas algo dentro dela a compeliu a falar. Senhor Henrique, disse ela cuidadosamente, posso fazer uma observação? Claro, Marina, sempre. Rodrigo pareceu desconfortável esta noite. Talvez fosse bom ir devagar, dar-lhe tempo para se ajustar à ideia de você namorar novamente. Henrique acenou com a mão, descartando a preocupação. Ele é apenas uma criança, Marina. Crianças se ajustam. E quanto mais tempo ele passar com Clarice, mais ele vai perceber como ela é maravilhosa. Você vai ver. Mas Marina não viu. E nem Rodrigo. Nos meses seguintes, o relacionamento entre Henrique e Clarice se intensificou rapidamente. Ela começou a visitar a casa várias vezes por semana, ficando para jantar, passando fins de semana inteiros. Henrique estava claramente apaixonado. Ou pelo menos apaixonado pela ideia de estar apaixonado novamente. Clarice era hábil em sua sedução. Ela sabia exatamente o que dizer, como agir, que interesse demonstrar para fazer Henrique se sentir visto e apreciado. Ela fazia perguntas inteligentes sobre seus negócios, oferecia insights que eram realmente úteis, mostrava entusiasmo genuíno por seus hobbies e paixões. Ela era sofisticada, mas não esnobe, educada, mas não pedante, afetuosa, mas não carente. Com Rodrigo, no entanto, era uma história diferente. Quando Henrique estava por perto, Clarice era a imagem da madrasta perfeita. Ela perguntava sobre o dia escolar de Rodrigo, elogiava suas conquistas, oferecia levá-lo para atividades especiais. Mas quando ficava sozinha com o menino, mesmo que apenas por alguns minutos, sua máscara escorregava. Marina começou a notar essas mudanças. Ela veria Clarice falar com Rodrigo em um tom irritado, quando pensava que ninguém estava ouvindo. Veria seus olhos se estreitarem quando o menino interrompia uma conversa entre ela e Henrique. Veria como ela acidentalmente esquecia de passar recados importantes para Rodrigo, ou como, sem querer, agendava compromissos para ela e Henrique exatamente nos horários que Henrique havia prometido passar com o filho. Rodrigo começou a mudar. O menino aberto e curioso que Marina conhecia começou a se retrair, se tornar quieto e reservado. Ele parava de compartilhar histórias sobre seu dia. Suas notas, que sempre haviam sido excelentes, começaram a cair. Ele passava cada vez mais tempo sozinho em seu quarto, e Marina notava que ele frequentemente parecia estar à beira das lágrimas. Uma noite, ela o encontrou chorando silenciosamente no jardim de rosas de sua mãe. Era tarde, bem depois de sua hora de dormir, e ele estava ajoelhado ao lado de uma das roseiras, seus ombros tremendo com soluços que ele tentava sufocar. Rodrigo, disse Marina suavemente, sentando-se ao lado dele na grama ainda úmida do sereno da noite. É o que está acontecendo, querido? Ela odeia essas rosas, soluçou Rodrigo. Ela disse ao meu pai que elas são antiquadas e que deveriam ser arrancadas e substituídas por algo mais moderno. E ele disse que ia pensar sobre isso, dona Marina. Ele vai deixar ela destruir o jardim da minha mãe. Marina sentiu raiva queimando em seu peito, mas manteve sua voz calma. Seu pai ama essas rosas tanto quanto você. Ele não vai deixar que nada aconteça com elas. Ele deixa ela fazer o que quiser,
disse Rodrigo amargamente, uma amargura que não deveria existir em uma criança de 8 anos. Ela quer mudar tudo. Ela já tirou todas as fotos da minha mãe das paredes. Ela mudou os móveis. Ela quer mudar meu quarto. Diz que é muito infantil. E meu pai? Ele apenas concorda com tudo porque está apaixonado por ela. Marina não sabia o que dizer, porque Rodrigo estava certo. Henrique estava tão cego por seu novo relacionamento que não via o que estava acontecendo com seu próprio filho. 6 meses depois de seu primeiro encontro, Henrique pediu Clarice em casamento durante uma viagem a Paris. Ele ligou de lá, empolgado, querendo compartilhar as novidades. Marina ouviu a alegria em sua voz e se forçou a dizer as palavras certas de congratulação, mesmo enquanto seu estômago se apertava com apreensão. Quando contou a Rodrigo, o menino não disse nada. Ele apenas ficou lá, em pé no meio de seu quarto, seus olhos verdes fixos em algum ponto distante, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Ele vai esquecê-la completamente agora, disse Rodrigo finalmente, sua voz tão baixa que Marina mal podia ouvir. Minha mãe, com Clarice aqui, ele vai esquecer que ela existiu. Nunca, disse Marina firmemente, ajoelhando-se para estar no nível dos olhos do menino e segurando seus ombros. Seu pai nunca vai esquecer sua mãe. Ele amou ela mais do que qualquer coisa no mundo, e ele sempre vai amar. Então por que ele está fazendo isso? Perguntou Rodrigo, e havia uma dor tão profunda em sua voz que partiu o coração de Marina. Porque adultos às vezes se sentem sozinhos, disse ela honestamente, e às vezes eles tomam decisões tentando preencher esse vazio que podem não ser as melhores decisões. Mas isso não significa que ele te ame menos ou que ele esqueceu sua mãe. O casamento foi realizado 2 meses depois na própria mansão. Foi um evento pequeno, mas elegante, com apenas amigos próximos e família. Rodrigo foi o pajem, vestindo um terno pequeno que o fazia parecer ainda mais jovem e vulnerável. Marina lembrava de estar na multidão, observando o menino ficar rígido quando Clarice se inclinou para beijar sua testa durante a cerimônia, vendo como seus olhos se encheram de lágrimas que ele piscou furiosamente. Então, Clarice oficialmente se tornou a senhora Ferreira, e tudo começou a piorar rapidamente. As mudanças começaram quase imediatamente após o casamento. Clarice, agora com a legitimidade e autoridade de ser a esposa de Henrique, começou a fazer alterações abrangentes na casa e na vida familiar. Primeiro vieram as mudanças físicas. O interior da casa foi completamente redesenhado. Os móveis confortáveis e acolhedores que Carolina havia escolhido foram substituídos por peças modernas e frias. Todo vidro, aço e linhas duras. As paredes, que haviam sido pintadas em tons quentes de creme e bege, foram repintadas em brancos estéreis e cinzas industriais. As cortinas macias foram substituídas por persianas mecânicas que bloqueavam toda a luz natural. As últimas fotos restantes de Carolina foram removidas. Quando Rodrigo protestou, Clarice explicou gentilmente que era não saudável viver no passado, que eles precisavam seguir em frente como família. Henrique, querendo manter a paz, concordou relutantemente. As fotos foram embaladas e guardadas no sótão. O jardim de rosas de Carolina sobreviveu, mas apenas porque Marina interviu diretamente. Quando Clarice tentou contratar paisagistas para arrancá-lo, Marina foi diretamente a Henrique e o lembrou de como aquelas rosas eram importantes para Rodrigo, como elas eram a última conexão tangível do menino com sua mãe. Henrique, naquele momento ainda capaz de reconhecer o que realmente importava, colocou o pé no chão e disse não a Clarice. Foi uma das poucas vezes que Marina ouviu recusar algo à sua nova esposa. E ela notou como os olhos de Clarice se estreitaram com raiva mal disfarçada. Depois vieram as mudanças na rotina familiar.
Clarice começou a insistir que Henrique precisava se dedicar mais aos negócios, especialmente agora que a empresa estava expandindo para mercados europeus e asiáticos. Ela mesma oferecia acompanhá-lo em viagens de negócios, desempenhando o papel de esposa corporativa de apoio. As jantas sagradas que Henrique sempre manteve com Rodrigo se tornaram cada vez mais esporádicas. Quando estavam em casa, Clarice frequentemente organizava compromissos sociais, jantares com parceiros de negócios, eventos de caridade, noites no teatro, que simplesmente não podiam incluir uma criança. Rodrigo passou cada vez mais tempo sozinho. Henrique, consumido pelo trabalho e por manter sua nova esposa feliz, não percebeu como seu filho estava se retirando para si mesmo. Mas Marina percebeu. E ela fez o melhor que pôde para preencher o vazio, passando tempo extra com Rodrigo, lendo para ele, ajudando-o com lição de casa, apenas estando presente. Foi durante esse período que os relacionamentos de Clarice com a equipe da casa começaram a se tornar mais claros. Ela tratava os funcionários com desdém mal disfarçado, não de forma abertamente hostil, mas com aquele tipo de frieza casual que indicava que ela os via como menos que humanos. Móveis, essencialmente. Úteis, mas não dignos de verdadeira consideração. Vários funcionários pediram demissão nos primeiros meses após o casamento. A governanta que havia trabalhado para a família por 15 anos, o jardineiro que mantinha os terrenos perfeitamente, até o motorista particular de Henrique, todos eles eventualmente decidiram que não valia a pena trabalhar sob a nova senhora Ferreira. Marina ficou apenas por causa de Rodrigo. Ela sabia que se ela saísse, ele não teria mais ninguém. E ela não conseguia, em boa consciência, abandonar aquela criança. Mas foi 6 meses após o casamento que as coisas tomaram um rumo verdadeiramente sinistro. Rodrigo começou a ficar doente. No início, foram apenas pequenos episódios. Rodrigo reclamava de dores de estômago. Ele tinha dificuldade para manter a comida, vomitando após as refeições. Tinha dores de cabeça que o faziam apertar os olhos e pressionar as mãos contra as têmporas. Henrique, quando finalmente percebeu que algo estava errado, levou o filho ao Dr. Paulo Ribeiro, pediatra que havia cuidado de Rodrigo desde o nascimento. O médico fez exames, análises de sangue, ultrassons, testes de alergia. Tudo voltou normal. Provavelmente é estresse, disse o Dr. Ribeiro, ajustando seus óculos enquanto revisava os resultados. Crianças frequentemente somatizam o estresse emocional. A mudança familiar recente, a nova madrasta, menos tempo com você, tudo isso pode se manifestar como sintomas físicos. Henrique ficou culpado. Ele começou a tentar passar mais tempo com Rodrigo, mas Clarice sempre parecia encontrar razões pelas quais isso não era possível. Havia sempre uma reunião crucial, um compromisso inadiável, uma emergência de negócios que exigia atenção imediata, e os sintomas de Rodrigo pioraram. Ele começou a perder peso. Suas bochechas, antes redondas e saudáveis, ficaram ocas. Suas clavículas se tornaram proeminentes sob a pele. Seus olhos pareciam afundar em suas órbitas, circundados por sombras escuras que não desapareciam mesmo quando ele dormia. Ele desenvolvia episódios de fraqueza extrema, onde mal conseguia sair da cama. Suas mãos tremiam ao tentar segurar objetos. Ele tinha dificuldade para se concentrar, sua mente parecendo nublada e confusa. Marina observava tudo com crescente horror. E ela começou a notar um padrão. Os sintomas sempre pareciam piorar após Rodrigo comer alimentos que Clarice havia preparado especialmente para ele. A mulher havia começado a fazer isso cerca de 2 meses após o casamento. Preparar sopas nutritivas, smoothies energéticos, chás calmantes para seu enteado. Ela insistia que ele os consumisse, alegando que eram receitas especiais que ajudariam a melhorar sua saúde. E toda vez que Rodrigo comia ou bebia algo que Clarice havia preparado, ele ficava visivelmente pior.
Não imediatamente, era sempre algumas horas depois. Mas o padrão era inegável, pelo menos para alguém prestando atenção. Marina começou a tentar interferir subtilmente. Ela oferecia preparar as refeições de Rodrigo ela mesma. Ela sugeria que o menino poderia ter alergias alimentares e talvez devesse seguir uma dieta mais simples. Ela até tentou, uma vez, jogar fora um dos chás especiais de Clarice quando ninguém estava olhando. Clarice notou, e ela não ficou feliz. Marina, disse ela um dia, acurralando a faxineira no corredor com um sorriso que não tinha calor algum. Tenho notado que você parece muito investida na alimentação de Rodrigo. É quase como se você não confiasse em meus cuidados com meu próprio enteado. De jeito nenhum, senhora, respondeu Marina, mantendo sua voz neutra. Só estou tentando ajudar. Ah, mas você está ajudando. Clarice inclinou a cabeça, estudando Marina com aqueles olhos azul gelo. Demais, talvez. Lembre-se, Marina, você é a faxineira, não a mãe dele, não a madrasta. Eu sou, e eu agradeço se você respeitasse os limites da sua posição. Foi uma ameaça clara. Marina entendeu a mensagem. Fique no seu lugar ou será substituída. Mas Marina não podia ficar no seu lugar. Não quando via uma criança definhando diante de seus olhos. Não quando seus instintos gritavam que algo estava terrivelmente, horrorosamente errado. Então ela começou a documentar. Secretamente, cuidadosamente, ela começou a manter registros. Ela anotava datas e horários quando Rodrigo comia ou bebia algo de Clarice. Anotava os sintomas que se seguiam e quão graves eram. Ela até começou a tirar fotos discretas de Rodrigo com seu celular velho, documentando sua deterioração física progressiva. Henrique estava, nessa altura, completamente desesperado. Seu filho estava claramente muito doente, e ninguém conseguia dizer o porquê. Ele procurou médicos especialistas em São Paulo, gastroenterologistas, neurologistas, especialistas em doenças raras. Todos fizeram exames. Nenhum encontrou nada conclusivo. Foi Clarice quem sugeriu procurar tratamento na Europa. Ela tinha contatos em Barcelona, ela disse. Médicos de renome mundial que poderiam ter uma perspectiva diferente, acesso à tecnologia mais avançada, experiência com doenças raras que médicos brasileiros poderiam não reconhecer. Henrique concordou imediatamente. Naquele ponto, ele estava disposto a tentar qualquer coisa. E assim, a família Ferreira, junto com Marina, que Henrique insistiu que acompanhasse, pois Rodrigo parecia mais calmo na presença dela, embarcou em um avião particular para Barcelona. Eles se estabeleceram em um apartamento espaçoso em Eixample, uma das áreas mais elegantes de Barcelona. Rodrigo foi internado na Clínica Internacional de Barcelona, uma instalação médica de ponta que atendia exclusivamente a pacientes particulares ricos. E foi lá, naquela cidade estrangeira, a milhares de quilômetros de casa, que as suspeitas de Marina finalmente começaram a cristalizar em certeza. As primeiras semanas em Barcelona foram um turbilhão de exames médicos. Rodrigo foi submetido a praticamente todos os testes imagináveis. Ressonâncias magnéticas mais avançadas, tomografias de corpo inteiro, exames de sangue tão abrangentes que enchiam páginas e páginas de resultados. Uma equipe de médicos espanhóis, todos especialistas em seus respectivos campos, examinaram-no exaustivamente e não encontraram nada. Ou melhor, não encontraram nenhuma doença identificável que explicasse seus sintomas. É desconcertante, admitiu o doutor. Xavier Campos, o médico principal de Rodrigo, durante uma reunião com Henrique e Clarice. Ele era um homem na casa dos 50, com cabelos totalmente brancos e olhos castanhos gentis. Todos os testes indicam que Rodrigo não tem nenhuma doença subjacente. Sem tumores, sem disfunção orgânica, sem infecção, sem distúrbio autoimune. E ainda assim, ele está claramente doente. Está perdendo peso,
Suas funções corporais estão comprometidas. Há sinais de toxicidade sistêmica. Toxicidade. Henrique se inclinou para frente. Do quê? Não sabemos. Dr. Campos parecia frustrado com sua própria incapacidade de fornecer respostas. Seus níveis de metais pesados estão ligeiramente elevados, mas não o suficiente para causar alarme. Alguns marcadores hepáticos estão fora do intervalo normal. Há sinais de estresse renal, mas nada conclusivo, nada que aponte para um diagnóstico específico. Clarice, sentada ao lado de Henrique, com uma expressão de preocupação perfeitamente calibrada, tocou o braço do marido suavemente. Talvez seja psicológico, sugeriu ela em voz baixa. Talvez Rodrigo esteja... Bem, talvez esteja fazendo isso consigo mesmo. Inconscientemente, é claro. O trauma de perder a mãe, a mudança em sua vida familiar. Você está dizendo que ele está imaginando isso? Henrique soou ofendido pela sugestão. Não imaginando, Clarice falou rapidamente, mas somatizando, transformando sofrimento emocional em sofrimento físico. É mais comum do que você pensa, especialmente em crianças que experimentaram trauma. Dr. Campos considerou isso. É uma possibilidade. Vimos casos onde crianças desenvolvem sintomas físicos genuínos em resposta a estresse psicológico. Talvez uma avaliação psiquiátrica seja apropriada. Henrique concordou relutantemente e Rodrigo começou sessões com uma psiquiatra infantil, doutora Helena Martínez. Mas após várias semanas de terapia, ela também não encontrou nenhuma explicação psicológica convincente para a condição física de Rodrigo. Ele está triste, sim, relatou ela a Henrique. Ele sente falta de sua mãe, sente-se negligenciado por você, está tendo dificuldades para se ajustar a ter uma madrasta, mas sua doença física não é psicossomática. Há algo fisicamente errado com ele. Apenas não sabemos o que. Enquanto isso, a condição de Rodrigo continuava a deteriorar. Ele estava agora permanentemente hospitalizado, muito fraco para ficar em qualquer outro lugar. Seu peso havia caído para níveis perigosamente baixos. Ele dormia a maior parte do dia, acordando apenas brevemente para episódios de náusea intensa e dor. E através de tudo isso, Clarice estava sempre presente. Sempre solícita, sempre carinhosa, sempre oferecendo cuidados especiais. E Marina observava tudo com crescente horror e certeza. Foi durante uma dessas vigílias hospitalares que Marina finalmente decidiu que precisava agir. Ela estava sentada no corredor fora do quarto de Rodrigo, fingindo organizar seu carrinho de limpeza, mas, na verdade, observando através da janela de vidro fosco. Clarice estava dentro, inclinada sobre a cama de Rodrigo. O menino estava dormindo, exausto pelos últimos episódios de vômito. Marina viu Clarice olhar ao redor cuidadosamente, verificando se estava sozinha. Então, de sua bolsa cara, ela retirou um pequeno frasco, não maior que um batom. Era de vidro escuro, impossível ver o conteúdo. Com movimentos rápidos e praticados, ela derramou algo em um copo de suco que estava na mesa de cabeceira de Rodrigo. O movimento foi tão rápido, tão fluido, que se Marina tivesse piscado, teria perdido. Mas ela não piscou. Ela viu tudo. E naquele momento, todas as peças se encaixaram. Clarice estava envenenando Rodrigo. O pensamento era tão horrível, tão monstruoso, que por um momento Marina duvidou de si mesma. Talvez tivesse visto errado. Talvez fosse apenas medicamento. Talvez... Mas não. Seus instintos, sua intuição que havia sido aguçada por décadas de observação cuidadosa, gritavam a verdade. Clarice estava sistematicamente, deliberadamente envenenando uma criança. Marina precisava de provas. Não podia simplesmente acusar. Seria sua palavra contra a de uma mulher rica e bem conectada. Ela precisava de evidências concretas, inegáveis. Ela esperou até que Clarice saísse do quarto. Então, com o coração batendo tão forte que ela podia senti-lo na garganta, Marina entrou.
Rodrigo ainda estava dormindo, sua respiração superficial e irregular. Marina pegou o copo de suco com mãos tremendo. Ela derramou metade do líquido em um pequeno frasco de plástico que havia trazido de casa, originalmente destinado a armazenar shampoo de viagem, agora servindo a um propósito muito mais importante. Ela selou o frasco cuidadosamente e o escondeu no bolso de seu uniforme. Então, ela jogou o resto do suco fora e lavou o copo meticulosamente, substituindo-o por um novo copo de suco que ela mesma preparou da garrafa lacrada no frigobar do quarto. Quando Rodrigo acordou 1 hora depois, Marina estava lá. "Dona Marina", murmurou ele, seus olhos turvos de medicação e exaustão. "Você está aqui. Sempre, querido", disse ela, pegando sua mão pequena. "Como você está se sentindo?" "Cansado. Sempre tão cansado." Ele olhou para o copo de suco. "A Clarice deixou isso para mim?" O coração de Marina pulou. "Não, querido. Esse suco eu trouxe para você. Fresquinho. Quer tomar um pouco?" Rodrigo tomou um gole pequeno e, surpreendentemente, não ficou imediatamente nauseado como sempre ficava. Ele conseguiu tomar metade do copo antes de ficar cansado demais para continuar. Marina observou e seu coração se partiu. Quando ele não estava sendo envenenado, ele conseguia manter comida. Quando ele não estava sendo envenenado, ele tinha um pouco mais de cor em seu rosto. Quando ele não estava sendo envenenado, ele era apenas uma criança doente tentando melhorar. Agora ela tinha uma amostra. Mas o que fazer com ela? Marina passou os 2 dias seguintes em agonia, o pequeno frasco queimando em seu bolso como carvão quente. Ela sabia que precisava testar o conteúdo, mas como? Ela não tinha dinheiro para análises de laboratório particular e não podia simplesmente levar a amostra aos médicos de Rodrigo sem explicar de onde veio. Foi então que ela se lembrou de Beatriz Santos. Beatriz era uma farmacêutica que Marina havia conhecido em São Paulo meses atrás, antes da mudança para Barcelona. Elas haviam se encontrado em um parque onde Marina levava Rodrigo nos fins de semana. Beatriz estava lá com seus próprios filhos e as 2 mulheres haviam conversado, descobrindo que ambas eram mães trabalhadoras lutando para equilibrar carreira e família. Beatriz havia mencionado casualmente que trabalhava em um laboratório forense privado, especializado em toxicologia. Na época, Marina apenas guardou a informação. Agora, ela poderia ser a salvação de Rodrigo. Marina mandou uma mensagem pelo WhatsApp, tentando não soar desesperada demais, mas provavelmente falhando. "Oi, Beatriz. Não sei se você lembra de mim. Marina, conhecemos no parque em SP. Tenho uma situação muito delicada e preciso de ajuda. Você ainda trabalha com análises toxicológicas?" A resposta veio quase imediatamente. "Claro que lembro. Sim, ainda trabalho no laboratório. O que está acontecendo? Você está bem?" Marina escreveu uma mensagem longa explicando a situação. A doença misteriosa de Rodrigo, suas suspeitas sobre Clarice, a amostra que havia coletado. Ela esperava que Beatriz pensasse que estava louca, que era apenas uma empregada paranoica imaginando conspirações. Mas a resposta de Beatriz foi séria e preocupada. "Marina, isso é extremamente grave. Se suas suspeitas estiverem corretas, estamos falando de tentativa de homicídio. Você precisa enviar essa amostra imediatamente para análise. E você precisa proteger esse menino até termos resultados." "Como?" "Ela está sempre por perto. E não tenho dinheiro para pagar análises." "Não se preocupe com dinheiro. Isso é mais importante. E quanto a proteger o menino, ele precisa parar de consumir qualquer coisa que ela lhe dê. Tudo. Não importa o que ela diga ou como insista." Marina sentiu lágrimas de alívio picar em seus olhos. Ela não estava sozinha nisso. Alguém acreditava nela. "Estou viajando a trabalho na semana que vem. Vou estar em Madrid. Você consegue vir até lá com a amostra? Posso levá-la pessoalmente de volta ao Brasil para análise urgente."
Marina verificou seu calendário. Henrique havia mencionado que teria reuniões importantes em Barcelona na próxima semana e que Marina poderia ter alguns dias de folga. Ela usaria esse tempo para viajar a Madrid. Era apenas um trem de alta velocidade de distância. Consigo. Muito obrigada, Beatriz. Você não imagina o quanto isso significa? Estamos salvando uma vida, Marina. É o que qualquer pessoa decente faria. Mas Marina sabia que não era verdade. Muitas pessoas decentes olhariam para o outro lado, não querendo se envolver, não querendo arriscar suas próprias posições. Beatriz era especial, assim como Marina esperava que ela mesma fosse corajosa o suficiente para ver isso até o fim. A viagem a Madrid aconteceu em uma quinta-feira chuvosa. Marina pegou o trem-ave às 6 da manhã, o pequeno frasco cuidadosamente embrulhado em seu bolso. A jornada de 3 horas pareceu durar uma eternidade, cada minuto carregado com ansiedade e esperança. Ela encontrou Beatriz em um café discreto perto da estação Atocha. A farmacêutica parecia exatamente como Marina lembrava. Cabelos curtos, castanhos, óculos de armação vermelha, expressão inteligente e compassiva. Elas se sentaram em um canto privado e Marina contou tudo. Cada observação, cada suspeita, cada padrão que havia notado nos últimos meses. Beatriz ouviu, sem interromper, ocasionalmente tomando notas em um pequeno caderno. Quando Marina terminou, Beatriz estava pálida. Marina, você entende que se isso for o que você pensa, essa mulher é uma sociopata, disse ela em voz baixa. Envenenar uma criança sistematicamente, friamente, por meses. Isso requer um nível de crueldade e cálculo que a maioria das pessoas não consegue sequer compreender. Eu sei. Marina apertou sua xícara de café com força. Mas por quê? O que ela ganha com isso? Provavelmente dinheiro, disse Beatriz cinicamente. É quase sempre sobre dinheiro. Se Rodrigo morresse de uma doença misteriosa, ela herdaria como viúva de Henrique, especialmente se ela conseguisse que ele mudasse seu testamento. E sem um filho para herdar o império empresarial, ela ficaria com tudo. Marina sentiu náusea. A ideia de que alguém pudesse ser tão frio, tão calculista sobre tirar a vida de uma criança por ganho financeiro era quase incompreensível. Beatriz pegou o frasco que Marina havia colocado na mesa entre elas. Vou levar isso de volta ao Brasil hoje à noite. Tenho acesso a um laboratório privado que pode fazer análise toxicológica completa. Normalmente levaria uma semana, mas vou marcar como urgente. Podemos ter resultados preliminares em 72 horas. E se encontrar algo? Se encontrarmos algo, você vai precisar ir imediatamente à polícia. E você precisará convencer o pai do menino antes que seja tarde demais. As 72 horas seguintes foram as mais longas e torturantes da vida de Marina. Ela voltou a Barcelona e retomou suas funções, mas cada momento era tenso, carregado com o conhecimento do que ela suspeitava e o medo do que os resultados diriam. Ela observava Clarice como um falcão agora, nunca deixando a mulher sozinha com Rodrigo quando era possível. Ela inventava desculpas para estar presente. Limpeza extra, verificações de suprimentos, qualquer coisa. Clarice estava claramente irritada com a presença constante de Marina, mas não podia reclamar abertamente, sem parecer suspeita. Marina também começou a interceptar qualquer comida ou bebida que Clarice trazia para Rodrigo. Ela inventava que o médico havia ordenado uma dieta especial, que Rodrigo só podia consumir itens aprovados pela equipe médica. Clarice protestou, mas Marina manteve-se firme, usando sua posição de confiança com Henrique para reforçar as restrições. E, notavelmente, Rodrigo começou a melhorar. Não dramaticamente. O dano já estava feito e levaria tempo para seu corpo se recuperar. Mas ele tinha mais energia. A cor voltou levemente ao seu rosto. Ele conseguia manter comida.
Os episódios de náusea intensa diminuíram. Os médicos ficaram surpresos e encorajados, atribuindo a melhora a finalmente encontrar o equilíbrio certo de tratamento de suporte. Henrique estava radiante de esperança pela primeira vez em meses. Mas Clarice estava visivelmente frustrada. Marina a viu apertar os lábios em uma linha fina, quando os médicos relataram a melhora de Rodrigo. Viu seus olhos se estreitarem quando Rodrigo conseguiu sentar na cama e conversar com o pai pela primeira vez em semanas. E Marina sabia. O tempo estava se esgotando. Clarice estava percebendo que seus planos estavam sendo frustrados. E uma pessoa desesperada era uma pessoa perigosa. No terceiro dia, exatamente 72 horas depois de seu encontro em Madrid, o telefone de Marina tocou. Era Beatriz. Sente-se, disse a farmacêutica sem preâmbulos, sua voz tensa. Os resultados chegaram, Marina, e é pior do que eu imaginava. O coração de Marina parou. O que você encontrou? Arsênico. Especificamente arsênico trióxide, em concentrações significativas. Não o suficiente para matar rapidamente, mas definitivamente o suficiente para causar doença crônica severa e eventual falência de órgãos se continuasse por tempo suficiente. Marina fechou os olhos, lágrimas escapando por baixo das pálpebras fechadas. Ela estava certa. Deus, como ela desejava estar errada. Mas há mais, continuou Beatriz, sua voz ficando ainda mais sombria. Também encontramos traços de talho. Marina, essa não é uma envenenadora amadora. Alguém que mistura arsênico e talho está tentando especificamente criar sintomas confusos que imitam múltiplas condições médicas. Está tentando fazer com que seja quase impossível diagnosticar. Isso é o trabalho de alguém que pesquisou, planejou, que sabe exatamente o que está fazendo. Marina sentiu bile subir em sua garganta. O que eu faço agora? Você vai à polícia. Agora. Hoje. Eu estou enviando o relatório completo do laboratório por e-mail. É oficialmente selado e assinado por nosso toxicologista-chefe. É admissível como evidência em tribunal. Você leva isso para a polícia espanhola, explica toda a situação e eles vão investigar. E se eles não acreditarem em mim? Sou apenas uma faxineira, Beatriz. Uma imigrante brasileira acusando uma mulher rica e bem relacionada. Por que eles acreditariam? Porque você tem evidências físicas de um laboratório credenciado, disse Beatriz firmemente. E porque quando eles testarem o sangue de Rodrigo especificamente para arsênico e talho, vão encontrar. Os exames médicos anteriores não procuraram por essas substâncias específicas porque ninguém tinha motivo para suspeitar de envenenamento. Mas agora você tem. Agora eles vão procurar e vão encontrar. Marina respirou fundo, tentando acalmar seus nervos em frangalhos. Está bem, vou fazer isso. Mas primeiro eu preciso contar ao Sr. Henrique. Ele merece saber antes que a polícia se envolva. Ele merece a chance de proteger seu filho. Beatriz hesitou. Você tem certeza? Se ele não acreditar, se ele alertar Clarice, ela pode fazer algo desesperado. Ele vai acreditar, disse Marina com mais confiança do que realmente sentia. Ele tem que acreditar. É seu filho. Marina esperou até que Clarice saísse naquela noite para um de seus eventos sociais intermináveis. Desta vez, um jantar de gala em um hotel 5 estrelas no Port Olympic. Ela havia se vestido com um vestido de noite Elie Saab, deslumbrante em vermelho profundo, cabelos impecavelmente arrumados, maquiagem perfeitamente aplicada. Ela parecia uma princesa de conto de fadas. Uma princesa que estava envenenando uma criança. Assim que Clarice saiu, Marina encontrou Henrique no apartamento. Ele estava em seu escritório temporário, olhando para o laptop sem realmente ver a tela, sua mente claramente em outras coisas.
Provavelmente preocupações sobre Rodrigo, sobre negócios, sobre todas as responsabilidades que pesavam sobre seus ombros. "Senhor Henrique", disse Marina da porta, sua voz tremendo ligeiramente. "Preciso falar com o senhor. É sobre Rodrigo. É urgente." Henrique imediatamente fechou o laptop e se virou para ela. Sua atenção total. "O que é? Ele piorou? Os médicos disseram algo?" "Não, senhor. É algo diferente. Algo que eu descobri." Marina entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. "E vai ser muito difícil de ouvir. Mas preciso que o senhor me ouça até o fim antes de reagir. Pode fazer isso?" Henrique a estudou por um longo momento. Ele conhecia Marina há anos, havia aprendido a confiar em seu julgamento, em sua dedicação ao bem-estar de Rodrigo. Se ela estava tão séria, tão obviamente assustada, tinha que ser importante. "Estou ouvindo." Marina respirou fundo e começou. Ela contou tudo, cada observação que havia feito nos últimos meses, cada padrão que havia notado, suas suspeitas crescentes sobre Clarice. Ela contou sobre a amostra que havia coletado, sobre Beatriz, sobre os resultados do laboratório. E, finalmente, com mãos tremendo, ela pegou seu telefone e mostrou a Henrique o relatório que Beatriz havia enviado. Preto e branco, oficial, inegável. Arsênico e talho em concentrações significativas. Enquanto Henrique lia, Marina observou a transformação em seu rosto. Primeiro, incredulidade. Sua testa se franziu, seus olhos se estreitaram como se ele estivesse tendo problemas para processar as palavras. Depois, confusão. Ele balançou a cabeça levemente, releu sessões, claramente tentando encontrar outra explicação. Então, compreensão lenta e horrível. Seus olhos se arregalaram, sua pele perdeu cor, sua boca se abriu em choque silencioso. E, finalmente, raiva. Raiva pura, ardente, que fez suas mãos apertarem o telefone com tanta força que Marina temeu que ele quebrasse. Ela está... Ele não conseguia dizer as palavras. Era como se falá-las em voz alta as tornasse reais demais, horrível demais. "Ela está envenenando Rodrigo", disse Marina suavemente, forçando-se a dizer a verdade brutal. "Sistematicamente, ao longo de meses, com a intenção, eu acredito, de eventualmente matá-lo." Henrique se levantou tão abruptamente que sua cadeira rolou para trás e bateu na parede. Ele começou a andar de um lado para o outro, suas mãos passando repetidamente pelos cabelos, desordenando-os até ficarem em pé em ângulos estranhos. "Por quê?" Ele finalmente explodiu. "Por que ela faria isso? O que Rodrigo fez para ela? Ele é apenas uma criança." "Dinheiro", disse Marina simplesmente. "Senhor, se Rodrigo morresse e o senhor não tivesse outros herdeiros, Clarice herdaria tudo como sua viúva. Especialmente se ela o convencesse a alterar seu testamento." Henrique parou de andar, seu rosto subitamente ficando ainda mais pálido. Ela pediu para eu alterar meu testamento", disse ele, sua voz quase um sussurro. "Há 2 semanas. Disse que, como minha esposa, ela deveria ser a principal beneficiária. Que era estranho e falta de confiança eu ainda ter Rodrigo como único herdeiro. Eu disse que pensaria sobre isso. Deus, eu quase concordei." Marina sentiu calafrios percorrerem sua espinha. Eles haviam chegado perto. Tão perto. Se Henrique tivesse mudado o testamento, se Rodrigo tivesse morrido, todos os médicos, todos aqueles exames... Henrique continuou processando em voz alta. "Ninguém procurou por envenenamento porque procurariam? Quem envenenaria uma criança? Que tipo de monstro?" Sua voz quebrou e de repente ele estava chorando. Soluços profundos e destroçados de um pai que percebeu que quase perdeu seu filho, que trouxe um predador para dentro de casa, que estava cego demais para ver o perigo até que fosse quase tarde demais. Marina se aproximou e, esquecendo por um momento os limites de empregada e empregador, colocou uma mão consoladora em seu ombro. "Senhor, o senhor não sabia. Ela enganou o senhor, como enganou todos nós.
Pessoas como ela são especialistas em manipulação, em mostrar às pessoas exatamente o que querem ver. Mas agora sabemos, e agora podemos proteger Rodrigo. Henrique limpou os olhos brutalmente, a tristeza rapidamente se transformando de volta em raiva e determinação. O que precisamos fazer? Polícia? Como protegemos meu filho? Marina já havia pensado sobre isso. Primeiro, precisamos ter certeza de que Rodrigo está seguro. Ele não pode ficar sozinho com Clarice por nenhum segundo. Nenhum. Eu sugiro contratar segurança privada para ficar com ele 24 horas, além da equipe do hospital. Feito. O que mais? Segundo, os médicos precisam saber imediatamente para que possam começar tratamento específico para envenenamento por arsênico e talho. Tem tratamentos, quelação principalmente, que podem remover os metais pesados do sistema de Rodrigo e reverter parte do dano. Vou ligar para Dr. Campos agora mesmo. Henrique já estava pegando seu telefone. E terceiro, Marina hesitou. Precisamos ir à polícia com as evidências, com o relatório do laboratório. Eles vão investigar, vão testar o sangue de Rodrigo e vão prender Clarice. Henrique assentiu, seu maxilar apertado. Sim, sim, ela precisa ser presa. Ela precisa pagar pelo que fez. Ela tentou matar meu filho. Meu filho. A última palavra saiu como um rosnado, primitivo e feroz. Marina reconheceu naquele som. Ela havia feito o mesmo quando alguém havia machucado um de seus próprios filhos anos atrás. Era o som de um pai protetor, de amor transformado em fúria justiceira. Há mais uma coisa, disse Marina silenciosamente. Antes de chamarmos a polícia, o senhor deveria investigar o passado de Clarice. De verdade. Contratar investigadores profissionais. Por quê, senhor? Eu não acho que essa é a primeira vez que ela fez isso. Henrique olhou para ela, horror renovado em seus olhos. Você acha? Ela era boa demais nisso, disse Marina. Os venenos que escolheu, como os misturou, como foi paciente. Isso não é trabalho de amadora. E aquela história sobre o marido diplomata que morreu de ataque cardíaco repentino? Senhor, sugiro que o senhor verifique se esse homem realmente existiu. E se ele realmente morreu de ataque cardíaco? Henrique ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo. Então assentiu lentamente. Farei isso. Vou contratar os melhores investigadores que o dinheiro pode comprar. Se ela fez isso antes, se há outros... Ele não terminou a frase. Não precisava. Ambos entendiam as implicações. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Henrique imediatamente ligou para Dr. Campos, explicando a situação. O médico ficou chocado, mas profissionalmente focado, ordenando imediatamente exames de sangue especializados e iniciando o tratamento de quelação para Rodrigo. Henrique também contratou uma empresa de segurança privada de elite. Dentro de 2 horas, 2 guardas, homens sérios e profissionais com experiência militar, estavam posicionados fora do quarto de Rodrigo no hospital com instruções explícitas. Ninguém, exceto a equipe médica aprovada, e Henrique ou Marina podiam entrar. Definitivamente não, Clarice. Simultaneamente, Henrique contactou uma empresa de investigação privada internacional baseada em Londres, especializada em casos complexos e discretos. Eles começaram imediatamente a investigar o passado de Clarice. Cada relacionamento, cada emprego, cada alegação que ela havia feito sobre sua vida. E, finalmente, Henrique e Marina foram a Mossos d'Esquadra, a Polícia Regional da Catalunha. Eles trouxeram o relatório do laboratório, as anotações detalhadas de Marina, fotos da deterioração de Rodrigo, tudo. O investigador que os atendeu, inspetor Jordi Puig, era um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos e olhos castanhos cansados, que haviam visto muito em sua carreira. Mas quando Henrique e Marina contaram sua história, mesmo ele pareceu chocado. Vocês entendem que essas são acusações extremamente sérias? Disse ele, estudando o relatório do laboratório.
Tentativa de homicídio contra uma criança, envenenamento deliberado. Se isso for verdade, estamos falando de décadas de prisão. Eu entendo, disse Henrique firmemente, e tenho todo o recurso disponível para garantir que ela seja processada ao máximo da lei. Inspector Puig assentiu. Vamos abrir uma investigação formal imediatamente. Precisaremos de amostras de sangue do menino para confirmar a presença de veneno. Também precisaremos de qualquer coisa que a suspeita possa ter usado para administrar o veneno. Copos, garrafas, recipientes de comida. Eu tenho mais uma amostra, disse Marina, pegando outro pequeno frasco de seu bolso. Da sopa que ela fez especialmente para Rodrigo há 3 dias. Não deixei ele beber. Salvei para a evidência. Inspetor Puig pegou o frasco como se fosse uma bomba viva. Boa mulher. Muito boa. Isso pode ser crucial. Ele fez uma pausa, então olhou diretamente para Marina. Você salvou a vida dessa criança, disse ele simplesmente. Sabe disso, certo? Se você não tivesse prestado atenção, se não tivesse confiado em seus instintos, ele estaria morto dentro de semanas, talvez dias. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas as conteve. Não era hora para emoções. Ainda não. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria, disse ela. Não, disse Inspetor Puig, balançando a cabeça. A maioria das pessoas teria olhado para o outro lado. Teria pensado que não era problema delas. Teria tido medo de perder o emprego, de causar problemas. Você não fez isso. Você escolheu proteger uma criança. Isso é algo raro e valioso. A prisão de Clarice aconteceu ao amanhecer do dia seguinte. Inspector Puig queria garantir que ela não tivesse chance de destruir evidências ou fugir assim que percebesse que estava sendo investigada. Marina não estava lá. Ela estava no hospital com Rodrigo, que ainda não sabia de nada que estava acontecendo. Henrique estava presente, no entanto. Ele queria olhar nos olhos da mulher que havia traído sua confiança, que havia tentado matar seu filho. Clarice estava dormindo quando a polícia chegou ao apartamento, batendo na porta com autoridade que não podia ser ignorada. Ela saiu do quarto em um hobby de seda caro, cabelos desarrumados do sono, sem maquiagem, pela primeira vez que muitos a haviam visto. Sem maquiagem, ela parecia diferente, mais velha, mais dura. As linhas ao redor de seus olhos e boca, que normalmente eram escondidas por base e cara, eram visíveis, e seus olhos, sem o disfarce de cílios postiços e sombra cuidadosamente aplicada, eram frios, gelados, como olhos de tubarão. O que está acontecendo? Exigiu ela, olhando de Henrique para os policiais uniformizados. Henrique, o que é isso? Clarice Vasconcelos, disse Inspetor Puig formalmente. Você está presa sob suspeita de tentativa de homicídio de um menor, envenenamento deliberado e fraude. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto ele lia seus direitos em espanhol e depois em português para garantir que ela entendesse, Marina observou a transformação em Clarice. Por um breve momento, sua máscara escorregou completamente. Pânico atravessou seu rosto, seguido por raiva pura, e, finalmente, algo que poderia apenas ser descrito como ódio destilado. Ela olhou para Henrique com aquele ódio queimando em seus olhos. Isso é ridículo, disse ela, sua voz tremendo, mas tentando manter controle. Eu não fiz nada. Eu amo Rodrigo como se fosse meu próprio filho. Eu passei meses cuidando dele, tentando ajudar. Você passou meses envenenando-o, disse Henrique, sua voz fria e dura como aço. Sistematicamente, com arsênico e talho. E temos provas. Análises laboratoriais, amostras da comida que você preparou, testemunhas. Acabou, Clarice. Por um momento, Clarice pareceu que ia negar tudo. Mas então algo mudou em sua expressão. Talvez ela percebeu que estava presa, que não havia mais como sair disso com encanto e manipulação. Ou talvez ela simplesmente não se importasse mais em fingir.
Seu rosto endureceu, transformando-se em uma máscara de frieza absoluta. Aquele menino mimado estava no meu caminho, disse ela, sua voz agora desprovida de qualquer calor ou pretensão de afeto. Ele sempre esteve. Você tinha uma fortuna, Henrique. Uma fortuna que deveria ter sido minha. Mas não, tinha que ter um herdeiro. Tinha que ter seu filho precioso. Henrique deu um passo à frente, mas um dos policiais o segurou, impedindo-o de se aproximar demais de Clarice. Não vale a pena, murmurou o policial. Deixe a justiça cuidar disso. Clarice sorriu, um sorriso frio, sem humor. Você sabe a parte engraçada? Eu quase consegui. Mais algumas semanas e ele teria morrido, parecendo apenas uma doença trágica que ninguém conseguiu diagnosticar a tempo. E então seria apenas você e eu, querido marido. E eu teria feito você tão feliz por um tempo, até que... Bem, acidentes acontecem, não é? Especialmente com homens mais velhos. Henrique empalideceu, percebendo que ele também teria sido alvo eventualmente. Ela teria matado ambos. Primeiro Rodrigo, depois ele, e teria herdado tudo. Inspetor Puig fez um sinal, e os policiais colocaram algemas em Clarice. Ela não resistiu, mas também não baixou os olhos. Ela permaneceu altiva, quase orgulhosa, enquanto a levavam. Mas no último momento, antes de sair pela porta, ela olhou de volta para Henrique. A única coisa que eu lamento, disse ela, é não ter percebido que a faxineira era mais inteligente do que parecia. Subestimei a mulher de limpeza. Quem imaginaria que minha queda seria uma empregada? E então ela se foi, levada para a custódia policial para esperar julgamento. Os dias seguintes trouxeram revelações cada vez mais perturbadoras. Os investigadores particulares que Henrique havia contratado voltaram com um dossiê extenso sobre Clarice. Ou melhor, sobre as várias identidades que ela havia usado ao longo dos anos. Seu nome de nascimento era Clarice Monteiro, mas ela havia usado pelo menos 5 nomes diferentes em várias épocas de sua vida, e seu histórico era aterrorizante. O primeiro marido, um empresário de Recife chamado Antônio Ferraz, havia morrido 3 anos antes de insuficiência renal aguda. Na época foi atribuído a uma condição médica pré-existente. Mas agora, com investigação mais profunda, os sintomas que ele apresentou antes da morte eram consistentes com envenenamento por metais pesados. Clarice havia herdado uma fortuna estimada em 8 milhões de reais. O segundo relacionamento, ela nunca havia se casado oficialmente com este, era com um investidor de Florianópolis chamado Bernardo Lopes. Ele havia ficado misteriosamente doente durante seu relacionamento com Clarice, eventualmente se recuperando apenas depois que sua família interviu e a expulsou de sua vida. Ele nunca havia pressionado acusações, intimidado pelas ameaças legais de Clarice, mas confirmou em entrevista com os investigadores que sim, ela havia constantemente preparado refeições especiais para ele durante sua doença. Havia evidências de pelo menos 2 outros relacionamentos com homens ricos que haviam terminado em circunstâncias suspeitas. Um em Porto Alegre, outro no Rio de Janeiro. Os investigadores ainda estavam rastreando detalhes, mas o padrão era inconfundível. Clarice era uma serial killer, especificamente uma viúva negra que alvejava homens ricos, casava ou se envolvia com eles, e então sistematicamente os envenenava para herdar suas fortunas. Rodrigo havia sido diferente apenas porque ele era um obstáculo para o alvo principal, Henrique. Quando as autoridades brasileiras foram informadas, elas abriram investigações sobre todas as mortes e doenças suspeitas associadas a Clarice. Exumações foram ordenadas. Famílias de vítimas em potencial foram contactadas. Era, como um investigador comentou sombriamente, um dos casos mais perturbadores que eles haviam encontrado em décadas. Enquanto isso, em Barcelona, Rodrigo estava melhorando dramaticamente.
O tratamento de quelação estava funcionando, removendo os metais pesados de seu sistema. Dia após dia, ele ficava mais forte, mais alerta. A cor voltava ao seu rosto. Ele começou a comer normalmente pela primeira vez em meses. Ele até riu. Uma risada genuína e alegre que Henrique não ouvia há quase um ano. Os médicos estavam maravilhados com sua recuperação. Doutor, Campos admitiu francamente que se a causa do envenenamento não tivesse sido descoberta quando foi, Rodrigo provavelmente teria morrido dentro de semanas. O dano aos seus rins e fígado estava severamente avançado. Mais algumas semanas de exposição aos venenos teriam causado falência irreversível de órgãos. Marina estava lá através de tudo, como sempre estava. Ela sentava ao lado da cama de Rodrigo, lia para ele, conversava com ele, simplesmente estava presente. E Rodrigo, que sempre havia sido próximo a ela, agora parecia vê-la como algo mais que apenas uma funcionária da casa. Dona Marina, disse ele uma tarde, cerca de uma semana após a prisão de Clarice. Ele estava sentado na cama, parecendo verdadeiramente saudável pela primeira vez em meses, comendo pudim de chocolate que Marina havia feito para ele. Meu pai me contou sobre Clarice, sobre o que ela estava fazendo. Marina havia se perguntado quando Henrique contaria a Rodrigo. Ela não sabia o que dizer. Como você explicava a uma criança que alguém havia tentado matá-la? Sinto muito que você teve que passar por isso, disse ela finalmente. Não sinta, disse Rodrigo, sua voz surpreendentemente firme para alguém tão jovem. Porque você me salvou. Meu pai disse que foi você quem percebeu, quem investigou, quem provou o que ela estava fazendo. Você me salvou, Dona Marina. Lágrimas picaram os olhos de Marina. Eu apenas prestei atenção, querido. Apenas me importei o suficiente para ver o que estava acontecendo. Não, Rodrigo balançou a cabeça. Era mais que isso. A maioria das pessoas não teria feito nada. Meu pai disse que você arriscou seu emprego, sua reputação, tudo para me proteger. Mesmo não sendo sua família, mesmo sendo apenas a faxineira, completou Marina com um sorriso triste. Não, disse Rodrigo firmemente. Você não é apenas nada. Você é importante para mim. Mais importante do que qualquer outra pessoa além do meu pai. E eu queria que você soubesse isso. Marina não pôde conter as lágrimas desta vez. Elas escorreram livremente por seu rosto enquanto ela pegava a mão pequena de Rodrigo entre as suas. E você é importante para mim, meu querido, disse ela, mais do que você jamais saberá. 3 meses depois, eles voltaram ao Brasil. Rodrigo estava completamente recuperado, mais saudável do que havia estado em 1 ano. Henrique, profundamente mudado pela experiência, havia reestruturado suas prioridades completamente. Ele reduziu drasticamente suas viagens de negócios, contratou executivos adicionais para compartilhar a carga de trabalho e fez um compromisso sagrado de nunca novamente colocar trabalho antes de seu filho. As jantas familiares voltaram a ser diárias e invioláveis. Fins de semana eram protegidos ferozmente para tempo de qualidade com Rodrigo. A mansão em Morumbi foi completamente redecorada novamente. Desta vez, removendo todas as mudanças frias e modernas que Clarice havia implementado e restaurando o calor e aconchego que Carolina havia criado. As fotos de Carolina voltaram às paredes. O jardim de rosas foi expandido e recebeu cuidados ainda mais meticulosos. E Marina? Marina nunca mais foi apenas a faxineira. Henrique formalmente a contratou como gerente da casa e tutora de Rodrigo, com um salário que fez ela ofegar quando viu o primeiro contra-cheque. Ele mudou suas acomodações da suíte de empregada para um conjunto espaçoso e confortável de quartos na ala principal da casa, tão bonito quanto qualquer quarto de hóspedes de luxo. Mais importante, ele a tratava como família.
Ela comia na mesa principal nas refeições. Era consultada sobre decisões familiares importantes. Suas opiniões eram valorizadas e respeitadas. Ela não era mais uma empregada. Ela era parte da família Ferreira de todas as maneiras que importavam. Seus próprios filhos visitavam regularmente, maravilhados com a mudança nas circunstâncias de sua mãe. Henrique ofereceu bolsas de estudo para os netos de Marina, ajudou Pedro a conseguir uma melhor posição em sua empresa, conectou Juliana com oportunidades de carreira. Ele não fazia isso por obrigação ou gratidão. Ele fazia porque genuinamente se importava com as pessoas que Marina amava. Quanto a Clarice, ela aguardava julgamento tanto na Espanha quanto no Brasil. O caso havia se tornado uma sensação internacional. A viúva negra de São Paulo, as manchetes a chamavam. Promotores estimavam que ela passaria o resto de sua vida na prisão. As investigações em outros casos continuavam. 2 corpos já haviam sido exumados e análises forenses confirmaram presença de arsênico. Mais acusações estavam chegando. A escala completa de seus crimes ainda estava sendo descoberta, mas era claro que Rodrigo havia estado longe de ser sua única vítima. E Marina? Ela havia recebido atenção da mídia, que a fazia profundamente desconfortável. Jornalistas queriam entrevistá-la. Programas de TV a convidavam para aparecer. Até houve conversas sobre um filme baseado em sua história. Ela recusou tudo. Não queria fama ou reconhecimento público. Ela havia feito o que fez por uma razão simples, porque uma criança precisava de proteção e ela estava em posição de fornecer isso. Não havia nada heróico nisso, insistia ela. Apenas humanidade básica, mas aqueles que a conheciam sabiam diferente. Sabia que havia exigido coragem extraordinária, dedicação extraordinária e um tipo de amor maternal extraordinário que transcendia sangue e status social. 2 anos se passaram desde aqueles dias sombrios em Barcelona. Era uma tarde quente de domingo e a família Ferreira estava reunida no Jardim de Rosas. Henrique estava podando um dos arbustos, enquanto Rodrigo, agora com 11 anos e vibrante de saúde, rega as plantas com uma mangueira. Marina estava sentada no banco do jardim, observando com um sorriso suave. Seus próprios filhos estavam lá também. Juliana havia se casado recentemente e trouxe o novo marido para conhecer todo mundo. Pedro estava jogando futebol no gramado com Lucas e os sobrinhos. Era barulhento, caótico, cheio de risadas e amor. Rodrigo eventualmente se cansou de regar e veio sentar ao lado de Marina no banco, seu corpo jovem se encostando confortavelmente contra o dela. Dona Marina, disse ele, observando uma abelha voar de flor em flor. Posso te fazer uma pergunta? Sempre, querido. Você alguma vez... Você teve medo? Quando estava descobrindo sobre Clarice, teve medo do que poderia acontecer com você? Marina considerou a pergunta honestamente. Sim, disse ela. Eu tinha medo de perder meu emprego, de não ser acreditada, de fazer você passar por mais dor se eu estivesse errada. Mas sabe o que eu tinha mais medo? Do quê? De não fazer nada, de deixar você sofrer quando eu poderia ter ajudado. Esse medo era maior que todos os outros. Rodrigo assentiu pensativamente. Eu quero ser como você quando crescer, disse ele finalmente. Alguém que presta atenção. Alguém que se importa o suficiente para agir, mesmo quando é difícil ou assustador. Marina sentiu seu coração se expandir com amor por este menino notável. Você já é assim, Rodrigo. Sempre foi. E vai continuar sendo, tenho certeza. Henrique se aproximou, limpando a terra de suas mãos. Sobre o que vocês dois estão conversando tão seriamente? Sobre como Dona Marina é incrível, disse Rodrigo simplesmente. Henrique sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Nisso, meu filho, estamos completamente de acordo. Ele olhou para Marina, e naquele olhar estava tudo que ele nunca poderia dizer adequadamente com palavras. Gratidão profunda, respeito genuíno, amor familiar. Obrigado, disse ele simplesmente, por tudo.
por salvar meu filho, por salvar nossa família, por ser quem você é. Marina apenas assentiu, sem confiar em sua voz, para não quebrar com emoção. Eles ficaram sentados ali no jardim, enquanto o sol se punha, colorindo o céu em tons de laranja e rosa. Ao redor deles, as rosas de Carolina perfumavam o ar, belas e resilientes, assim como o amor que ainda permeava aquela família, mesmo após tanta dor. E Marina pensou, não pela primeira vez, que às vezes os caminhos mais inesperados levam aos destinos mais significativos. Ela havia começado como uma faxineira, uma funcionária cuja voz não era suposta importar. Mas ela havia escolhido fazer sua voz ser ouvida de qualquer maneira. Havia escolhido ver quando era mais fácil olhar para o outro lado. Havia escolhido agir quando era mais seguro permanecer em silêncio. E ao fazer essas escolhas, ela não apenas salvou uma vida. Ela provou algo fundamental sobre a dignidade humana e o poder da compaixão, que não importa quem você é, de onde você vem, ou qual é sua posição na sociedade. O que importa é que você vê as pessoas ao seu redor como realmente humanas, que você se importa o suficiente para agir quando vê injustiça ou sofrimento, que você tem coragem para defender aqueles que não podem defender a si mesmos. Esse é o verdadeiro heroísmo, Marina pensou. Não feitos grandiosos ou gestos dramáticos, mas pequenos atos de coragem realizados todos os dias por pessoas comuns que simplesmente se recusam a olhar para o outro lado quando confrontadas com o mal. E naquele momento, sentada naquele jardim bonito, cercada por pessoas que ela havia vindo a amar como família, Marina soube que sua vida tinha significado, propósito, valor que transcendia títulos de trabalho ou classes sociais. Ela havia feito a diferença, uma diferença que salvou uma vida e transformou outra. E no final, não era isso que todas as vidas buscavam? Importar, fazer diferença, deixar o mundo um pouco melhor do que você o encontrou. Marina sorriu, apertando a mão pequena de Rodrigo, e sentiu paz profunda e satisfação. Ela havia feito exatamente isso. Que história incrível e emocionante, não é mesmo? Se você ficou emocionado com a coragem da Marina, com a recuperação do Rodrigo e com o final de Clarice, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe essa história com quem você ama, porque mensagens assim precisam ser espalhadas. E agora queremos saber, você assistiu até o final? Então deixe nos comentários a palavra atenção. Isso mesmo, escreve aí, atenção. Assim saberemos que você ficou com a gente até o fim dessa jornada emocionante. Obrigado por estar aqui e até a próxima história incrível.